Pessoal, Internacional insiste por uma contratação do futebol europeu. Informação trazida ontem pelo Lucas Colardi, que o Inter não desistiu do zagueiro Juan Jesus, que atua hoje no Napoli da Itália. Mesmo que o jogador, a sua família, já tenham demonstrado interesse em permanecer na Itália, no futebol europeu, o Inter não desistiu dessa contratação, tá? E segundo o Lucas Colar, o Inter está tentando sensibilizar o jogador a vir atuar em Porto Alegre. Daqui a pouco, oferecendo um contrato maior. A gente sabe que competir com o futebol europeu é muito complicado em valores, né? Então o salário daqui a pouco com certeza será menor aqui. Mas o Inter insiste por esse jogador porque é convicção da direção que ele pode agregar qualidade ao sistema defensivo. Então qualidade, experiência, O cara com vivência na Europa. Muitos anos o Juan Jesus está na Europa e ele que jogou no Inter, começou no Internacional, depois se transferiu para o futebol europeu, jogou em alguns clubes lá no futebol europeu e hoje joga no Napoli, já faz um tempinho, tá? Então, convicção da direção que o Juan Jesus seria o cara ideal para vir jogar aqui. O que acontece? Ele tem contrato até a metade do ano, já poderia inclusive assinar um pré-contrato, e o Inter, mesmo que o jogador chegasse só no meio do ano, o Inter gostaria de contar com esse jogador. E aí agora teria que contratar um outro zagueiro imediatamente, Então teria que contratar um titular agora e se fechar com o Juan Jesus, esperar ele até a metade do ano. Eu acho muito difícil que o Napoli vá liberar ele agora, a menos que o Inter pague uma quantia, um dinheiro relevante. Talvez a equipe italiana poderia daqui a pouco liberar o jogador com antecedência, antes do final do contrato dele, tá? Mas para mim o que tá pegando, especialmente não é nem a questão do Napoli, é a vontade do jogador e também da família do jogador que não gostaria de sair da Europa nesse momento. Então o Inter tenta convencer a família do jogador, o próprio jogador, a vir jogar aqui, projeto, enfim, tempo de contrato, enfim, o Inter está tentando, a informação é essa, o Inter não desistiu, o Inter quer esse jogador porque entende que é um jogador que vem, agrega muita qualidade, liderança e vai dar aquele plus, que o sistema defensivo do Inter tanto necessita. Eu sei que já é um nome que já foi falado aqui várias vezes, mas é informação e a gente tem que falar sobre essa informação. Eu acho que é um cara que chega, que ajuda, que vai agregar qualidade, vai agregar experiência e é um jogador realmente que seria fundamental para o nosso sistema defensivo. Vamos ver se o Inter consegue então ter êxito nesta negociação. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Dentro de campo, para encarar o Remo na próxima quarta-feira, o técnico Paulo Pezzolano tem alguns problemas. Claro que tem o jogo de amanhã contra o Ipiranga, tem que respeitar, ninguém vai falar sobre o Remo no Beira-Rio, antes de jogar amanhã o jogo contra o Ipiranga, o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, mas o Inter, convenhamos, está com o pé na final já do Gauchão, Então, amanhã o time deve ser um time totalmente reserva, no máximo misto, Então o Inter foca totalmente no jogo de quarta, porque o Campeonato Brasileiro é a prioridade total, não poderia ser diferente, O Inter que arrancou mal, 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado, e o foco é no Remo na quarta-feira. Então, para esse jogo o Inter não contará com o Victor Gabriel e com o Paulinho, esses dois praticamente fora, tá? E o Inter pode ter um novo problema, já que o Carboneiro, vem treinando em separado durante a semana. Ele não jogou lá contra o Ipiranga, porque alegaram, que seria feito um controle de carga para ele, para não estourar, enfim, tá? Que ele vinha jogando alguns jogos aí com o time titular, tá? Porém, nessa semana, ontem, por exemplo, ele trabalhou no CT Parque Gigante, mas separado dos demais companheiros, tá? Então, é um trabalho específico, físico que ele está fazendo, sim, mas não se descarta que o Carboneiro daqui a pouco não jogue contra o Remo, tá? E eu acho até que ele vai pro jogo, mas ontem eu vi uma informação, acho que foi do Sonda, do Leonardo Sonda, dizendo que não está descartada essa possibilidade de ele ficar de fora contra o Remo, O Inter sabe da importância desse jogo para nível de tabela, nesse sentido. O Inter está muito atrasado na tabela, mas sabe também que precisa contar com o Carboneiro, não pode estourar o jogador agora, no início da temporada. Eu acho que ele vai pro jogo, mas não tem treinado junto com os demais companheiros do time titular, tá? Tem feito um trabalho em separado, tomara que ele vá realmente pro jogo, porque a gente já não vai ter aí, como eu falei, o Victor Gabriel e o Paulinho, e aí não ter o Carboneiro, que hoje é o principal jogador do ataque do Inter, seria muito ruim, Para amanhã, praticamente descartado, não deve jogar, como os principais jogadores titulares não vão pro jogo amanhã também, O técnico Paulo Pezzolano vai segurar
sabe da vantagem que tem. O que eu não estou descartando, daqui a pouco é um ou outro titular ir para o banco, tá? Isso pode acontecer, a tendência é que aconteça, mas de resto, time totalmente reserva amanhã contra o Ipiranga, 18h30, né, no Beira-Rio amanhã, o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Inter que tem uma larga vantagem, venceu o primeiro jogo por 3-0 e o Pesolano vai poupar titulares para o jogo de amanhã. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Carboneiro vai pro jogo, amanhã é titular, reserva, totalmente reserva, algum titular tem que jogar? Coloca a tua opinião aqui abaixo nos comentários, por favor.